Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta nona aula, vamos falar sobre o perfil do animador vocacional. Será o nosso palestrante de hoje, o Padre Valnei, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Nós fomos convidados, então, para trabalhar o tema, o perfil do animador vocacional. Mas antes de começar propriamente a falar do perfil do animador vocacional, eu penso que seja necessário trabalharmos um conceito anterior, que, aliás, é um conceito bem amplo, que todo mundo conhece, vocação. Começarmos a trabalhar o que é vocação, embora já tenha sido dada uma palestra, mas é bom rapidamente só dar uma pincelada, porque senão não vai ficar claro o que é que a gente quer trabalhar sobre o perfil do animador vocacional. Para dizer quais são as características de alguém, é preciso, antes, dizer o que é esse alguém faz, o que ele é. Por isso, a gente achou por bem iniciar nossa palestra com o significado, a conceituação de vocação. E simplesmente vocação, como todo mundo já sabe, vocação é chamado. É chamado de Deus a todas as pessoas. Mas não um chamado para ser padre, não chamado a ser freira, ou ser leigo, ou qualquer uma outra coisa, a casar, ou qualquer uma outra coisa. Vocação é, antes de tudo, chamado à santidade. Leio para vocês um texto do Padre Justino. Deixe-me achar aqui. A palavra vocação significa chamado. Há séculos que esta palavra é consagrada na linguagem bíblica e eclesiástica para indicar o chamado de Deus. Mas o chamado em que sentido? Chamado vocação à vida, vocação à fé, vocação à santidade. Não 3 vocações, mas uma única vocação, que é o chamado à santidade, a vocação à santidade. Porém, não existe santo se não for um ser humano vivo que tem fé, que segue Jesus Cristo. Por isso, o Padre Justino conclui dizendo que toda a obra divina da criação das almas é ordenada no pensamento de Deus, a obra divina da santificação das almas. Tudo que Deus fez é em vista da santificação, da santidade. Isso no pensamento do Padre Justino. Tudo que ele criou era em vista da santidade. Tudo que ele salvou é em vista da santidade. E tudo que ele santifica é em vista da santidade. Porém, é preciso também purificarmos o nosso conceito de santidade, para não limitarmos àquelas imagens que nós costumamos ter dos santos canonizados. Santidade é simplesmente fazer parte do povo de Deus. São Paulo, nas suas cartas, fala aos santos.
E ele entende os santos simplesmente um membro da igreja. Aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Corintos, é designação dos membros daquela comunidade, supondo que são pessoas conscientes e participantes na fé em Jesus Cristo, caminhando juntos, em comunhão, em participação. Então, estes dois conceitos estão intimamente ligados: vocação, santidade. Quando nós falamos de vocações específicas, como vocação a ser padre, vocação a ser leigo ou vida consagrada, nós estamos falando antes de tudo do santo. Santidade se vive concretamente em uma vocação. Santidade se vive concretamente em um modo de ser. Mas santidade é algo que se constrói. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce santo, todo mundo caminha, se descobre, cresce. Daí, uma palestra também que já foi dada neste curso para vocês, foi o itinerário vocacional. Vocação está ligada também a itinerário vocacional. Não nascemos pronto, mas pouco a pouco vamos nos descobrindo, nos conhecendo e percebendo qual é o nosso caminho, ao que Deus nos chama. A que Deus nos chama. E aí é que entra a pastoral vocacional. Se vocação é descoberta, então é preciso auxílio. Alguém que caminhe orientando durante o percurso. Todo membro da igreja é, ao mesmo tempo, um animador vocacional. Um animador vocacional. Todas as pessoas da igreja. Os documentos da igreja que falam sobre pastoral vocacional, infelizmente, limita-se aos documentos que tratam sobre a vocação sacerdotal. Porém, a própria igreja, em diversos outros momentos, entende que todos os modos de viver, todos os dons, são vocações. Matrimônio é vocação, vida laical é vocação, e todas as outras formas, então. A pastoral vocacional tem, antes de tudo, então, esta preocupação: ajudar as pessoas a fazer um percurso vocacional, um itinerário vocacional. O Padre Wesley já trabalhou o itinerário com vocês. Eu me programei para participar desse encontro, mas eu não pude. Mas o que nós temos aqui, o itinerário vocacional como 4 etapas. Eu não sei quais as etapas que o Padre Wesley trabalhou, mas a gente entende, então, a pastoral vocacional como 4 etapas. A etapa da descoberta, a etapa do discernimento, a etapa do cultivo e a etapa do amadurecimento. 4 etapas, isso segundo o Padre Lisboa. 4 etapas onde a gente vai crescendo pouco a pouco na nossa vocação. E percorrer esse itinerário é, antes de tudo, conhecer-se a si próprio, quem sou, e ao mesmo tempo saber quais são as opções que estão à minha disposição. Quem sou na igreja e no mundo. Então é preciso conhecer os modelos, é preciso conhecer a caminhada. Daí a necessidade de uma pastoral vocacional. Pastoral vocacional que visa não vocação ao sacerdócio, mas vocação como dom de Deus. Se Deus nos chamou para sermos o seu povo, onde só Ele é Deus, se Deus nos chamou para sermos como filhos e filhas, onde só Ele é Pai, se Deus nos chama a participarmos do seu reino, onde só Ele é Rei, então, participar, engajar-se no povo, na igreja, no reino de Deus, é descoberta vocacional. Portanto, a importância da pastoral vocacional não se limita ao número escasso de padres. Mesmo que tivesse padre abundante, sobrando padre,
ainda que tivesse muitos padres, mesmo assim a pastoral vocacional seria importante, porque a pastoral vocacional visa a vocação que é a santidade de todos, como leigo, como consagrado ou como ministro. Bem, essa então é a parte introdutória que eu preparei para vocês. Antes de entrar na parte seguinte, eu preciso saber se há alguma dúvida quanto a isso, do que foi dito até agora. Tem uma mãozinha aí na tela, olha, é só quem tiver dúvidas, é só clicar nessa mãozinha e logo em seguida fazer perguntas. Um de cada vez. Vamos ver se tem perguntas. Ficou claro? Muito bem. Então, como não tem, vamos adiante. Vamos entrar, então, propriamente no o que é um animador vocacional. Pergunte a você mesmo. O que é um animador vocacional? Esse nome, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Todos nós já ouvimos essa palavra antes. Se trabalhamos na pastoral vocacional, então todos nós ouvimos esse termo. Só que além do termo animador vocacional, também nós ouvimos outros termos, como agente de pastoral vocacional, promotor vocacional, educador vocacional, orientador vocacional. Então, são vários termos e às vezes a gente se atrapalha. Porque a gente procura um significado para cada palavra, ou então a gente usa termos sem esclarecimentos. O que nós vamos fazer aqui é tentar dar sentido a cada uma das palavras que a gente for empregar. Não vamos usar todas elas, porque nem sempre têm significados diferentes. Às vezes, palavras diferentes significam uma mesma coisa. Alguns falam, por exemplo, do animador vocacional e do agente vocacional, a mesma coisa. Outros falam do educador vocacional como uma coisa e animador vocacional como outra. Depende muito do contexto. O que nós vamos falar é do animador vocacional. Só que animador vocacional é muito amplo. Eu vou fazer uma listagem, apresentar uma listagem do que nós podemos entender sobre animadores vocacionais. Podemos falar no plural, então. Animadores vocacionais. Quem são os animadores vocacionais e as animadoras vocacionais? Quem são? Em primeiro lugar, uma certeza da igreja. Todo mundo é responsável pela pastoral vocacional. Isso nos documentos da igreja, ao menos. Todos os cristãos, participantes de uma comunidade cristã, todos são responsáveis pela pastoral vocacional. Portanto, todo mundo é animador vocacional, sem exclusão de ninguém. Todo mundo é animador vocacional. Mas dentro desse todo mundo, nós temos aqui uma diversidade. Primeiro, a família é animadora vocacional. E, acima de tudo, é a primeira animadora vocacional, a família. Pais e os demais membros, os filhos, os irmãos um do outro. Né? Os irmãos mais velhos devem cuidar dos mais novos. Do mesmo modo, os irmãos mais velhos animam vocacionalmente os mais novos. Aqueles que se descobriram vocacionalmente ajudam também, orientam também aqueles que estão. Portanto, todos os membros da família são os primeiros responsáveis pela animação vocacional dos seus próprios membros, cada família. Lembro um texto
aqui do Papa. Ele diz assim: a educação integral dos filhos é simultaneamente dever gravíssimo e direito primário dos pais. A educação integral, completa, toda, a educação integral dos filhos é responsabilidade principal dos pais. Já também o Vaticano II falava estas palavras parecidas. Os pais devem animar os seus filhos, vocacionalmente, ajudar cada um, não colocar, não sonhar com profissões ou qualquer uma outra coisa para seus filhos, mas ajudar os filhos a se descobrirem vocacionalmente. E uma vez iniciado a animação, apoiar na vocação, mesmo que não corresponda aos desejos do pai. É muito comum o pai e a mãe desejarem o melhor para o filho, e o melhor está incluso a questão econômica. Uma profissão onde se ganhe bem para viver bem. Esse é o sonho de todos os pais. Ter filhos médicos, advogados, empresários, e sempre pensando no alto, economicamente. Mas o dever de promoção vocacional dos pais é ajudar os filhos a descobrir-se vocacionalmente. Descobrir-se vocacionalmente. Mais importante do que uma profissão bem remunerada é uma vida feliz. É uma vida feliz. E cada um só pode ser feliz quando realiza-se a si mesmo, quando acolhe aquilo que vem de dentro. E é o próprio Deus que chama dentro do coração da gente. Ele que nos criou, nos capacitou, nos deu dons apropriados para realizarmos a nossa vocação. Portanto, os pais são responsáveis, são os primeiros animadores vocacionais de seus filhos, como também os outros membros da família. E ajudando a família a viver esta dimensão, a pastoral vocacional, então, deve trabalhar em comunhão com a pastoral familiar. Integração pastoral familiar e pastoral vocacional. E nisso, a pastoral familiar, não está sendo chamada a fazer algo que é da pastoral vocacional. Muito pelo contrário. A pastoral familiar, quando ajuda os pais a entenderem o seu dever e o seu compromisso na animação vocacional, está fazendo o que é próprio da família, da pastoral familiar. A pastoral vocacional com a pastoral familiar procuram integrar esse trabalho. Que bom seria todo o curso de noivos, por exemplo, ter uma palestra a respeito da educação dos filhos, incluindo a dimensão vocacional, assim como também todas as demais. Digo para vocês uma palavra de Dom Newton a respeito deste tema, integração pastoral vocacional e pastoral familiar. A pastoral vocacional deve ajudar a pastoral familiar a criar nas famílias cristãs um clima vocacional de tal modo que possibilite o despertar consciente e livre da vocação de seus filhos e filhas. Portanto, a família é animadora vocacional. Porém, além da família, os pastores são animadores vocacionais. O que os pais são na família, os pastores são na comunidade. Os pastores, não somente o padre, o pároco, ou o bispo dentro de uma diocese, mas todos aqueles que ocupam especialmente a liderança, coordenadores de grupos de pastorais, também dentro daquele limite são pastores, são pessoas responsáveis para cuidar daquele devido grupo.
portanto, promover a animação vocacional na comunidade, na diocese, dentro do grupo da pastoral, é responsabilidade daquele que está à frente, do bispo, do pároco, dos vigários paroquiais, como também dos coordenadores de seus devidos grupos. E mais ainda, dentro de uma comunidade paroquial, onde todos são responsáveis pela pastoral vocacional, nós falamos também de equipe vocacional, seja a equipe a nível diocesana, seja a equipe a nível paroquial. E esta equipe, aqui nós estamos tratando de pastoral vocacional como um todo. Não é uma equipe para buscar vocações para seminários ou para conventos, mas é uma equipe onde tem por dever animar a vocação no seu ambiente, animar a vocação no seu ambiente. E criando um ambiente vocacional, se vocacionaliza as pastorais, como também se gera eventos em vista especialmente do despertar vocacional de todas as pessoas, especialmente da juventude, mas também de outras idades. Nunca é tarde para responder sim ao chamado de Deus. Nunca é tarde para corresponder ao chamado de Deus. Conhecemos muitas pessoas que responderam à vocação já numa idade não muito avançada, né? Mas já numa idade adulta. Era comum, algum tempo atrás, as pessoas entrarem com 14 anos num seminário ou num convento. Era muito comum. Mas, mesmo em tempos atrás, também havia pessoas de 40 anos também ainda buscando sua resposta vocacional. E, graças a Deus, alguém abriu a porta para elas. Ao menos dos que eu conheço, foram vocações que valeram a pena. Portanto, não é a idade que determina. É claro que também a gente não pode ampliar demais, senão as pessoas já com 80, 90 anos querem ainda buscar alguma coisa. Então, falamos de animadores vocacionais, família, falamos de animadores vocacionais, pastores, falamos de animadores vocacionais, os membros da equipe vocacional, e falamos de animadores vocacionais como toda a comunidade. Todos são animadores vocacionais. Porém, existe mais outros 2 tipos de animadores vocacionais, e estes são bem específicos. Bem específicos. Cada um no seu ambiente. Nós falamos do animador vocacional também como uma pessoa quase que como um profissional da área. Alguém que teve todo um acompanhamento, toda uma formação, alguém que foi não somente reconhecido o seu talento para este aspecto, como a quem foi dada a responsabilidade de fazer este serviço. Antigamente, no século passado, anos 90, nós falávamos de pessoas liberadas, seja de diocese, seja de congregação, pessoas liberadas exclusivamente para este serviço. Alguém que era dispensado de ser pároco, era dispensado de outros serviços que requer muita atenção, para dedicar-se principalmente, não unicamente, mas principalmente ao trabalho vocacional. Ao trabalho vocacional. Então, a este nós podemos chamar de realmente um animador vocacional. É uma pessoa competente e responsabilizada para a animação vocacional. E nas suas várias etapas, desde o despertar, e especialmente depois do despertar.
Os jovens, depois de despertarem para uma vocação, precisa de alguém mais preparado que ouça, escute a sua vida, o seu desabafo, a sua partilha pessoal, e o animador vocacional, este animador vocacional, precisa de alguém que está preparado para escutar e para orientar, acompanhar os vocacionados. Portanto, não pode ser qualquer pessoa. Embora todo mundo, como a gente falou antes, todo mundo é animador vocacional, mas esse não tem que ter toda uma orientação, uma formação, precisa ter de todo um instrumental para poder servir bem, principalmente a parte econômica, né? Dependendo do serviço, precisa de recursos, senão fica inviável o trabalho vocacional. E, por último, na nossa lista de 6 tipos de animadores vocacionais, por último, nós falamos então do orientador vocacional, como também poderíamos chamar de educador formador. É alguém de dentro de uma congregação ou de um seminário, acolhe alguém que já optou pela vocação. Mas é preciso ainda fazer um acompanhamento vocacional. O fato de um jovem dizer eu quero ser padre, não significa dizer que ele tem vocação para ser padre. É acolhido em um seminário, mas é preciso que alguém dentro do seminário oriente ele de tal modo a verificar se realmente é o caso ou não. E se for o caso, motivar, fazer amadurecer, crescer, até chegar o momento da ordenação vocacional. A pastoral vocacional acaba quando há uma decisão definitiva, ou menos no nosso mundo, que é de muitas mudanças, aquilo que deveria ser definitivo. O casamento é uma definição. Votos perpétuos é uma definição. Ordenação diaconal é uma definição. Portanto, a pastoral vocacional é todo o itinerário antes deste momento final. A partir deste momento, do final da pastoral vocacional, aí o que nós temos aí é uma animação vocacional no sentido de motivação, de perseverança, de continuidade, de amadurecimento e crescimento. Mas a vocação já foi escolhida e agora ela precisa ser vivida. Só que esse momento posterior, aí já não é mais pastoral vocacional e a gente não vai trabalhar sobre isso. Ficou claro, então, para todos? Olha a mãozinha aí, se alguém tiver pergunta. Ficou claro que todos nós somos animadores vocacionais, porém de diversos modos de animadores. Eu ia ler para vocês, mas pulei uma palavra do João Paulo II, que falava que todo mundo é animador vocacional, mas cada um com seu instrumental e com sua responsabilidade. Não o seu jeito de fazer as coisas, mas o seu âmbito a ser atingido. Ficou claro? Perguntas? Bem, não tem nenhuma mãozinha. Então, vamos passar adiante. O padre Valério tinha me pedido para preparar uma apostila para vocês, de 2 páginas. Só que eu não consegui. Ficou de 8 páginas. Mas eu depois vou disponibilizar, ainda tem umas correçõezinhas aqui de português. Eu ainda preciso fazer umas correçõezinhas aqui, depois eu vou entregar para eles, e eles colocam aí à disposição de quem quiser.
Alguém me disse que eu escrevo melhor do que falo. Então, por via das dúvidas, para aprender um pouquinho mais, e tem toda uma bibliografia que ajuda a, a entender melhor o tema. Bem, finalmente, então, chegamos ao ponto de falar sobre o perfil do animador vocacional. Quem é o animador vocacional? Como a gente falou que existem tipos de animador vocacional, o ideal seria uma palestra sobre cada um desses tipos. Quem é o pai e a mãe animador vocacional? Como é que é o perfil de um pai e de uma mãe que anima a vocação dentro de sua família? Qual é o perfil de uma comunidade paroquial inteira que é animadora vocacional? Qual é o perfil de um pastor, de um coordenador de grupo que é animador vocacional? O ideal seria palestras diferentes, mas como eu não tenho esta opção, então eu procurei algumas características que acredito que seja comum a todos e qualquer animador vocacional. Porém, temos como um critério para animação vocacional, um ditado, aliás, antigo: só se dá aquilo que se tem. O animador vocacional é, antes de tudo, um vocacionado, que vive a vocação. É um vocacionado que vive a vocação. E, como tal, então ele vai apresentar as diversas características que aqui apresentamos. Deixe-me ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características, 7 notas do animador vocacional. Eu não sei se o tempo vai dar. Dá tempo, Valério? Então, vamos lá. O primeiro e mais importante de todos. Qual é a característica de um verdadeiro animador vocacional? O testemunho. Olha, chegou a abrir aqui uma fila. O primeiro e mais importante elemento na vida de um animador vocacional é o testemunho. Porém, precisamos ter cuidado com essa palavra, porque, na verdade, a gente entende por testemunho e fica esperando que alguém fosse perfeito, fosse já completo. Não, agora eu sou pleno da vocação e tenho um exemplo e tenho um testemunho verídico, não tenho nenhum pecado, sou impecável. Se a gente procura um animador vocacional nessas condições, então eu lamento dizer que a gente não vai encontrar animador vocacional. Por mais feliz que esteja na sua vocação, o animador vocacional é um ser humano, é um cristão militante. Estamos em uma igreja a caminho, ainda estamos sempre crescendo. Por mais certeza que tenhamos da nossa vocação, ainda estamos crescendo. E só o reino de Deus que pode ser considerado como plenitude. Só o reino de Deus considerada como plenitude. O animador vocacional é um vocacionado amadurecendo. E dá testemunho na medida que reconhece que não é o modelo, o exemplo, mas alguém de convivência. Leio para vocês palavras do padre Muzela, conhecido da maioria, se não de todos. Quem é o animador vocacional no pensar dele? Alguém consciente de viver a alegria de si mesmo em relação a Cristo em um nível pessoal dentro da comunidade, trabalhando e se engajando em todas as áreas do tecido social, cultural e eclesial. Alguém que está de bem com a vida.
alguém que está de bem com a vida, não alguém que superou todas as dificuldades, não alguém que não tenha o que chorar, o que lamentar, o que reclamar, mas alguém que, apesar de tudo, desta vida que nós vivemos, apesar de tudo, alguém que está alegre de ser cristão, de ter consciência de que Deus chama e viver esta vocação, dar aquilo que tem. Portanto, animador vocacional é alguém que se encontrou vocacionalmente e está satisfeito com isso. Está satisfeito com isso. Mas isso não significa dar o seu exemplo no sentido de orientar a pessoa a viver o mesmo caminho. Cada um tem o seu caminho, somos diferentes, somos seres humanos. E cada ser humano é uma pessoa completamente distinta das outras. O animador vocacional que dá testemunho é aquele que, por exemplo, evita moralismos. Nós já temos um modelo de vida e a gente acha que todo mundo tem que entrar naquela medida, todo mundo tem que ser daquele jeitinho ali, e não damos espaço para o Espírito Santo, que é como um vento que sopra onde quer. Não damos espaço para criatividade, não damos espaço para crescimentos. É um moralista que já sabe, ou acha que sabe, tudo o que deve ser um ser humano e quer impor a todos que vivam daquele jeito. Como também não pode ser um animador vocacional alguém que é desumano, que exige da pessoa que ela viva uma vocação ou viva um modo de cristianismo que está além do ser humano, que está além das nossas possibilidades. Nem o certinho e nem aquele que quer ser mais do que certinho. Mas também não pode ser o contrário disso, né? Como a gente falou, vocacionado é um ser humano, seguidor de Jesus Cristo, que vive a sua vida, vive a sua relação com Deus. E é claro, por ser cristão, o que se espera de um ser humano é que seja como Cristo. Volto a dizer, não perfeito, mas como os apóstolos, os próprios apóstolos que Jesus chamou, que pecavam, que erravam, que Jesus chamava a atenção, e não foram poucas as vezes, mas mesmo assim, alguém que, como dizia Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Você sabe que eu te neguei, que continuamos negando com os nossos pecados, mas apesar de tudo, a gente está buscando. O animador vocacional, então, é alguém que visa um objetivo na vida. É o testemunho de alguém que tem o seu objetivo na vida. E como falamos no início, o nosso objetivo não é ser padre, não é ser consagrado, freira religioso, de instituto secular, seja como for. O nosso objetivo é a santidade. E não existe mais santo ou menos santo. Ou é santo ou não é. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Santa Teresinha do Menino Jesus não é mais santa do que Santa Teresa de Ávila, que não é mais santa do que Agostinho, que não é mais santa do que Jerônimo ou qualquer um outro. Todos eles foram igualmente santos, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um correspondeu ao chamado de Deus. E se existe um modelo, esse modelo só pode ser um, que é Jesus Cristo, modelo de vocacionado para todos. Modelo de vocacionado para todos. Não somente modelo de vocacionado, como também modelo, como falaremos adiante, modelo de animador vocacional. Ele que é o modelo, somente ele. Concluindo,
esta nota do testemunho, podemos então dizer que um animador vocacional vive a própria vocação, animando as demais pessoas vocacionalmente. Na medida que os pais, vamos dar exemplo, na medida que os pais são felizes no seu matrimônio, eles são testemunhas. Em um mundo onde há tanta separação, são testemunhas para os filhos de que vale a pena ainda casar. Vale ainda a pena a viver o matrimônio, vale a pena formar família. Os pais, sem precisar fazer discursos para seus filhos, na medida que vivem felizes como casal e como pais, então são os verdadeiros animadores vocacionais. Na medida que respeita a opinião dos seus filhos, embora também imponham, embora também coloquem suas leis, porque, como diz o ditado antigo, minha casa, minhas leis. É claro que os filhos têm que se adaptar ao governo dos pais, porém isso não significa ausência de diálogo, não significa, dentro da medida, ouvir o outro. Os pais não podem ser autoritários, embora tenha uma perspectiva para seus filhos, tenha uma responsabilidade para com seus filhos, mas os pais precisam ouvir os filhos. Os pastores precisam ouvir o rebanho. Os coordenadores precisam ouvir os membros da comunidade, do grupo. Portanto, se faz em diálogo. E testemunho, o padre, quando é um padre que todo mundo percebe que está identificado com o seu ministério, é um testemunho vocacional. Não é que o padre tem que ser o modelo, este modelo ou aquele modelo. O padre não tem que agradar a este grupo ou aquele grupo. O padre, especialmente, precisa ser um modelo de vocação na medida que ele vive como padre. Viver como padre. E ser padre é muito mais do que só celebrar missa. É muito mais do que ouvir confissões. Ser padre é muita coisa. E ser padre tem muitos desafios, assim como os pais. Precisa fazer renúncias, precisa assumir sacrifícios, mas, apesar de tudo, aquele que se encontra vocacionalmente é aquele que vive feliz. Colocando na balança as dificuldades e as alegrias são maiores. Os pais enfrentam desafios no cuidado com a família, mas nem por isso desistem. Ficou claro, então, a primeira nota do animador vocacional? Animador vocacional é alguém que vive a sua própria vocação e com satisfação, alegria. Lembrando a mãozinha, tem alguma? William Ferreira levantou a mão, diz aí, William. Valnei, nós deixaremos as perguntas todas para o final. A nossa missão é justamente viver. Então, voltemos lá. A segunda nota do animador vocacional é a espiritualidade. Espiritualidade. Vocação, como nós já conhecemos, vocação é chamado de Deus. E por espiritualidade, nós entendemos essa relação com Deus. Relação com Deus. Digo isso porque podemos falar também de vocação, e é comum a gente ouvir de vocação como profissão. Ouvir a palavra testes vocacionais, né, que se faz, por exemplo, antes da faculdade. Muita gente procura testes vocacionais, não sabe qual é o curso que vai fazer na faculdade, então procura fazer teste vocacional que ajude a escolher um curso. Só que a palavra vocação aí está fora do contexto religioso. Por isso que é sempre importante a gente retomar esse aspecto da espiritualidade.
animador vocacional não é somente é alguém que vive a sua vocação. E dentro desta vivência vocacional está a dimensão da espiritualidade. Não apenas como rezar. Espiritualidade não é somente rezar. Espiritualidade é, antes de tudo, o viver. Viver como alguém que está constantemente na presença de Deus. Constantemente na presença de Deus. Mas, na espiritualidade também, está presente e de modo bem importante, central, a vida de oração. Seja a oração pessoal, particular, como também a oração comum. Rezamos quando estamos na missa. A missa é oração. Estranho quando eu vejo alguém rezando, um grupo rezando para que a missa dê certo, ou que a missa seja abençoada, como se a própria missa não fosse a oração. Rezar pela oração. Rezar pela oração. Mas a liturgia das horas, a piedade popular, os vários modos de rezar, o padre Justino falava de como é que é importante cada pessoa ter modos de rezar, especialmente na vida pessoal, particular. Se a gente rezar sempre do mesmo jeito, diz o padre Justino, a gente acaba caindo na mesmice, no marasmo, acaba desanimando. Então, o que não falta na igreja são modelos históricos de oração, métodos de oração. Mas cada um de nós podemos também criar nossa vida de oração. Mas é bom ter essa criatividade, ter esse espaço. Não petrificar um modo de rezar ou de ser. Mas, de qualquer modo, sempre estar na presença de Deus, como diz o Antigo Testamento, seguindo o modelo de Moisés, como um amigo que conversa com seu amigo. Uma outra nota importante para os animadores vocacionais é o que eu chamaria de eleição. Eleição. É claro que isso diz respeito especialmente àqueles dois últimos modelos que nós apresentamos. Os pais não são eleitos. Pai e a mãe é aquele que gerou a gente. Eles não escolhem os filhos e muito menos os filhos escolhem os pais. A gente simplesmente, como também se nós entramos em uma comunidade, podemos até escolher a comunidade na qual vamos participar, mas não podemos escolher quem são os membros da comunidade. Se você entra em uma comunidade, é para conviver com todos. Para conviver com todos, não escolher. Porém, quando nós tratamos, os pastores também não se escolhem. Quem escolhe é a autoridade que coloca eles. Porém, como animadores vocacionais, especialmente membros da pastoral vocacional, educadores vocacionais e formadores, a estes precisam ser eleitos, especialmente eleitos. As nossas equipes vocacionais costumam ser formadas a partir de pessoas convidadas. Só que às vezes a gente faz convites amplos demais. A gente chega na missa, quem quer ser membro da pastoral vocacional? É isso, a gente faz um apanhado e acolhe todo mundo que chegar. Mas como seria importante que na pastoral vocacional também fosse prioritário a escolha. Pessoas responsáveis pela animação vocacional verem dons, talentos, conversarem e elegerem. Fulano tem um jeito que percebemos propício para trabalhar as vocações. Tem um jeito de falar com a juventude. Se a gente conseguir dar uma formação vocacional a esta pessoa, de repente anima mais ainda a pastoral vocacional. Portanto, é preciso escolhas.
O educador vocacional e o formador vocacional, estes, de modo prioritariamente, precisam ser pessoas escolhidas. Escolhidas. Se o animador vocacional é alguém que acompanha, que orienta um jovem vocacionalmente, eu pergunto a você, se é pai ou se é mãe, ou se é muito amigo de alguém, você colocaria o seu filho, seu amigo, seu irmão nas mãos de qualquer um? Mais ainda, se for um formador, de sã consciência, uma autoridade, seja ela bispo, seja ela provincial, geral, seja lá quem for, de sã consciência, dormiria, sabendo que o educador vocacional, o formador vocacional, é alguém que tem pendências e que pode desencaminhar pessoas. Eu não li aqui para vocês, mas tem uma frase forte aqui na apostila do padre Lisboa, falando sobre animação, o animador vocacional. Ele lembra, com vocação não se brinca. Ninguém tem o direito de ficar levando para lá e para cá a vida do outro. Somos irmãos. Ser humano nenhum é brinquedo, é coisa que se usa. Não temos o direito de colocar pessoas na mão de qualquer um para que aconteça qualquer coisa. Se Jesus deu a vida pela humanidade, o que é que eu estou fazendo dessa humanidade na medida que eu boto uma pessoa irresponsável? Qual é o pároco que, sabendo que alguém tem tendência para a pedofilia, colocaria como catequista de criança uma pessoa desse jeito? Portanto, é preciso a gente fazer certas observações nesse sentido. O animador vocacional é responsável por um ser humano, não por uma coisa. Portanto, precisa ser um trabalho sério. Mas com isso eu não quero também colocar o extremo de dizer que tem que ser santinho. Há pecados e pecados. É preciso ter critério. Fulano pode não ser perfeito. Relembro o que eu disse antes. Os apóstolos de Jesus Cristo, escolhidos pelo próprio Cristo, não eram perfeitos, mas foram pessoas capazes de dar conta do recado. Senão a gente não teria ouvido falar sobre Cristo hoje. Pessoas imperfeitas, mas santas. Pessoas ainda caminhando, mas caminhando. Diferente de uma pessoa que não está nem aí para nada. Com vocação, com ser humano, não se brinca. Por isso, animadores vocacionais precisam ser pessoas reconhecidas, eleitas, escolhidas. E cada um na sua graduação. Uma outra característica do animador vocacional é a formação. O animador vocacional é alguém que está em busca de aprendizagem e precisa buscar aprendizagem. Todo mundo gosta de saber, e alguns especialmente da vida dos outros. Mas o saber traz prazer, alegria. Todo mundo fica contente por saber, especialmente a verdade. Porém, poucas pessoas sentem prazer em estudar, pesquisar, participar de palestra. Olha, nós temos aqui 42 pessoas participando no dia de hoje, mas 100 ainda seria pouco. Pela temática do curso todo. Portanto, animador vocacional é alguém esforçado. É claro, cada um, como eu falei antes, cada um dentro do seu âmbito. A formação que compete aos pais é uma formação diferente
da que compete a um educador vocacional. A formação vocacional que compete a todos os membros de uma paróquia é diferente da que compete aos membros da pastoral vocacional. Cada um no seu grau. Mas por parte de todos é preciso esforço. Esforço. Formar, aprender é sacrifício. É prazer no final, mas é sacrifício antes. Uma outra nota, o animador vocacional é aquele que tem capacidade de perceber. Percepção. Algum tempo atrás, hoje eu não escuto tanto, mas há algum tempo atrás falava-se bastante sobre sinais de vocação. Sinais de vocação. Padre Justino falava de receber no vocacionário pessoas que apresentavam sinais de vocação. O vocacionário era destinado a pessoas que apresentavam sinais de vocação. Não era qualquer pessoa que batia na porta, eram pessoas encaminhadas. O pároco já percebia entre os seus jovens, os pais dentro da sua família, perceber sinais de vocação. Como perceber sinais de vocação se o animador vocacional não for capaz de olhar, ouvir, falar, partilhar, participar, estar presente? O animador vocacional, então, é essa pessoa da observação. Toda a comunidade precisa perceber, especialmente na sua juventude, quais são aquelas pessoas que apresentam sinais de vocação. E aí seria temática para uma outra palestra. Mas é muito comum, por exemplo, a gente ouvir até pessoas de idade que dizem assim: fulano, você tem cara de padre. Eu não sei o que é cara de padre. Mas há pessoas que falam porque ela percebeu alguma coisa. O que, na verdade, ela está querendo dizer: fulano, pelo que eu conheço de você, eu acho que você leva jeito para ser padre. Você seria um bom padre. Talvez ela queira dizer que a pessoa é tranquila, que a pessoa gosta de rezar, que a pessoa consegue liderar. E ser padre, ser pastor, é liderança. Portanto, pessoas capazes de perceber. Mas esse perceber é alguém que especialmente vê. Animador vocacional é aquele que olha, como eu disse antes, mas especialmente aquele que olha e escuta. Olha o que está acontecendo, não como enxerido, curioso, muito menos aquele que quer somente escutar para depois ficar fofocando a vida dos outros. O animador vocacional não é alguém que observa a vida alheia para depois sair falando dela. Aliás, lembra um salmo. O Salmo 41, aonde se fala que se recebe uma pessoa e que ela, mal saindo, já sai a espalhar as notícias, especialmente notícias ruins, às vezes até caluniando. Então, o animador vocacional não é alguém curioso da vida alheia, mas é aquele que vê o que está à sua frente. Não busca o segredo do outro. É alguém que vê o que está aparente no outro, na própria presença, na própria relação do dia a dia.
Se o outro precisa se abrir conosco, aí já é um segundo momento. Mas o animador vocacional precisa olhar com os olhos de pai que querem o bem do filho. O olhar do pastor que quer ver o rebanho amadurecer, crescer. O olhar de Jesus Cristo, aquele que olhou com amor no episódio do jovem rico. Aquele que percebeu quem podia seguir ele chamava os apóstolos, haja visto, mas também aquele que diz, não, fica aqui. O seu lugar não é comigo. Eu preciso de você aqui onde você está. Foi o que ele disse, aliás, para o homem do qual ele expulsou os demônios. Ele queria seguir Jesus Cristo, só que a comunidade, de onde ele fez isso, Jesus jogou os demônios nos porcos, a comunidade expulsou Jesus Cristo. E aquele que foi libertado queria seguir Jesus, e Jesus respondeu para ele, eu preciso de você aqui. Você tem que continuar aqui e anunciar aos seus o evangelho que você aprendeu, que você fez a própria experiência de libertação. Alguém que pediu para seguir Jesus Cristo advertiu. As raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É claro que Jesus tinha casa. Os evangelhos falam da moradia de Jesus, aonde os apóstolos foram, mas o que Jesus entendeu é que ele queria não era apenas o seguimento de Jesus, ele queria algo mais. Jesus era visto como Messias, como rei, e todo rei espera um palácio. A penúltima característica do animador vocacional é aquele que tem capacidade de trabalhar junto, trabalhar em grupo, em equipe. E por trabalhar em equipe, a gente entende a capacidade de ouvir os outros, abrir mão das suas próprias convicções, das suas próprias observações, para ouvir o outro. Como também partilhar. Não basta ouvir, é preciso a gente falar aquilo que a gente vê. Então, trabalhar em grupo, comunhão e participação. E a última característica, preocupado já com o horário, é a perseverança. Animador vocacional é aquele, não somente, como falamos no início, é aquele que vive a sua vocação, mas é aquele que persevera na sua vocação e no seu serviço de animar as demais vocações. Não pode ser alguém que começa uma construção e para no meio do caminho. Alguém que não parou para pensar antes de começar, diz um texto do Evangelho, mas alguém que radicalizou a sua vida de animador vocacional. E concluindo, então, podemos dizer que exemplo de tudo isso que foi dito e de muito mais que poderia ser dito, outras características a mais que poderiam ser ditas, animador vocacional é Jesus Cristo. Ele é a nossa meta, a vocação cristã, mas é também o nosso modelo. Não apenas chegarmos a Cristo, mas aprender dele como chegar lá. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz para cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.